Bom, pessoal, vamos continuar para mais uma aula, né? Esse conteúdo ele é um pouquinho chatinho, mas ele é uma revisão do ensino médio. Vamos dar uma continuação a esse mesmo conteúdo. Vou fazer agora com vocês mais exercícios sobre esse assunto para vocês continuarem fazendo as atividades sobre o princípio fundamental da contagem, ok? Espero que vocês estejam conseguindo. Vamos continuar nossa aula. Existem os fatoriais, os anagramas com letras repetidas. Nós chamamos isso de permutação. Professor, o que é permutar? Permutar é trocar letras de lugar. Na verdade, não é letras, né? Trocar coisas de lugar. É permutar. Só que nem sempre nos anagramas nós vamos ter palavras com letras diferentes. Então, olha nesse exemplo aqui, ó. Como é que a gente vai fazer quando as letras são iguais, professor? Vocês vão usar essa formulazinha aqui, ó. Professor, como é que é essa fórmula? Essa fórmula é o seguinte: você vai pegar n fatorial, esse n fatorial representa o número de letras, ou o número de elementos, né? E esses fatoriais que está aqui embaixo, ó, o A, B, C, etc., isso aqui significa letras repetidas. Vamos ver na prática? Olha a palavra urubu. Se você analisar, urubu ele tem letras repetidas. Tem 3 letras U's. Então, se eu pegar esse U aqui do meio e trocar com a letra U lá do início, vai mudar a palavra? Não. Vai formar um novo anagrama? Não. Vai continuar sendo urubu. Então, por isso que quando tem letras iguais, o negócio é um pouquinho mais chato de fazer. Então, olha só. Nós vamos usar essa regrinha. Aí o que vai acontecer? O que é o N? O N significa o número de letras que a palavra tem. Nesse caso aqui, a palavra tem 5 letras. Então vai ficar 5 fatorial. E o que é o ABC? O ABC, ele representa as letras repetidas. Quantas vezes aparece a letra U? Aparece 3 vezes. Então eu coloco 3 fatorial. E agora, para responder isso aqui, você pode tanto calcular de cima, calcular embaixo e dividir. Você faz como você quiser. Ou você desmembra a parte de cima até chegar na parte de baixo. Para quê? Para você cancelar. Sobrou só o quê, professor? 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Tá, não está aqui não, mas vou fazer mais um exemplo aqui do lado. Se eu pegar a palavra, por exemplo, se eu pegar a palavra, deixa eu pensar aqui. Banana. Ó. Banana. Se eu pegar a palavra banana, eu vou ter aqui 3 letras As. E o que mais? 2 letras N. Então, eu vou contar as letras. Ó, eu tenho um total de 3, 6. Então, eu vou fazer o quê? Ó? 6 fatorial dividido por 3 letras As e 2 letras N. Então, esse ABC são a quantidade de letras que se repetem. No caso aqui, eu tenho 3 As e 2 Ns. Então, agora eu vou desmembrar aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre, aí, ó, 3 fatorial, que eu vou cortar. E sobrou 2 fatorial. 2 vezes fatorial é 2 vezes 1, né? Que vai dar 2. Então, eu posso cortar aqui, ó, esse 2 com 4. Aí, o 4 vira o quê? 2. Então, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 2 dá 60. Então, existe quantos anagramas da palavra banana? Existe 60 anagramas, ok? Bom, então vamos continuar com a nossa brincadeira. Agora, olha só. Quantos anagramas começam com vogal na palavra caixa? Olha, tem um probleminha aqui. Por quê? Se eu quero que comece com vogal, eu vou pensar o seguinte: quais são as vogais? Bom, a vogal que eu tenho ali é só o A e o I. Só que, se eu começar com a letra A, significa que eu só vou misturar as outras. A letra A tem que ficar no início. Porém, se eu começar com a letra I, eu vou misturar o restante, porém vai ter letras repetidas. Ó, o que eu quero dizer? Olha aqui. Começando com a letra A. Se eu começar com a letra A, a palavra caixa tem 5 letras. A letra A, se eu começar aqui, ó, tem quantas letras As? Né? Vou começar com a letra A. Tem quantas letras As? Tem 2.
Então, vamos supor que eu comecei com uma delas. Então, comece aqui com uma letra A. Sobrou quantas letras para mim misturar? Sobrou 4. Então, aqui do lado, ó, eu tenho 4 escolhas. Depois eu tenho o quê? 3, 2 e 1. Multiplica tudo, dá 48. Ok? Aí você podia perguntar, professor, já que quer começar com a vogal, por que você não começou assim? Ó, eu tenho 3 vogais, 2 As e um I. Eu não posso, por quê? Quando isso aqui, ó. Quando eu começo com a vogal I, ó, vou começar agora com a vogal I. O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu começo com a vogal I, quantos Is eu tenho na palavra? Eu tenho apenas um I. Beleza. Se eu tenho apenas um I e vou começar com I, então vamos lá, ó. Tirando aqui o I, sobrou quantas letras? Sobrou 4, certo? Por que não vai ficar igual o que está em cima? Porque agora essas 4 que sobrou tem letra repetida. Qual é a letra repetida? A letra A. Então eu vou fazer o quê? 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu vou ter que usar a regrinha da letra repetida. Por quê, professor? Porque 4 é o número de letras que eu vou misturar e o 2 é o total de letras As. Então aqui, ó, eu vou desmembrar o 4 até chegar no 2, cancelo esses dois, aí ficou assim, ó, 1, né? Tá 1 aqui, ó, vezes o 4, vezes o 3. Pronto, 12. Aí, olha só, eu tenho duas respostas. Tenho 48 e eu tenho 12. Eu só posso fazer duas continhas com elas, ó. Ou eu somo os resultados, ou eu multiplico. O que eu tenho que fazer? Somar ou multiplicar? É só você fazer a seguinte pergunta. Os anagramas que começam com vogal, da palavra caixa, elas podem começar com a letra A e com a letra I, ou elas podem começar com a letra A ou a letra I. Então, se você interpretar qual é o correto, dizer letra A e letra I, ou letra A ou letra I. É ou por quê, professor? Olha, eu somei. Por que eu sei que é somei? Porque é ou. Porque quando eu falo assim, ó, que o anagrama começa com a letra A e letra I, eu estou dizendo que ela vai começar com A e I ao mesmo tempo. É como se eu escrevesse assim, ó, AI, aí ficaria AI, C, sharp. É como se fosse assim. E você não vai começar uma palavra com AI, A, E, I, ou seja, tudo junto ao mesmo tempo. Você vai começar ou com a letra I ou com a letra A. Você vai começar o anagrama ou com uma letra ou com a outra. Por isso que eu tenho que somar o 48 com o 12. Aí, quando eu faço isso, ó, vai dar como resposta 60. Se bem que eles nem colocaram pegadinha, né? Porque se eu tivesse colocado 48 vezes 12 e tivesse deixado a resposta aqui, ó, junto com as alternativas, você iria confundir. Mas, por coincidência, ele não colocou. Então, já sabe que tem que somar. Tá? A resposta certa é 60 anagramas. Vamos lá, próximo exemplo. A quantidade de números diferentes que se obtém permutando todos os números possíveis, os algarismos desses números aí. Olha só, o que ele está querendo dizer? Aí tem um número aí, ó, 25.554.252. Ele quer saber o seguinte, quantos números eu consigo formar usando esses números aí? Eu poderia formar outro número, eu poderia formar assim, ó, 55, 55, aí eu poderia colocar 254, 252. Ou seja, eu troquei aqui o 2 com o 5 e formei um novo número. Então, a pergunta dele aqui, ó, é o seguinte, quantos números eu consigo formar? Bom, para mim saber quantos números eu consigo formar, somente com esses dígitos, eu tenho que levar em consideração que ali tem dígito repetido. Ou seja, se eu trocar esse 2 com esse 2, o número continua o mesmo. Se eu só trocar esses dois números de lugar, certo? Então, se é número repetido, então vamos contar. Ó. Eu tenho aqui 2 com mais 3, 5, com mais 3, 8. Então, eu tenho um total de 8. Só que eu tenho repetido, então eu vou usar a formulazinha, a regrinha. Ó. Eu tenho 8 números e eu tenho 4 números 5 e eu tenho 3 números 2. Ou seja, o 4 e o 3 representam a quantidade de dígitos 5
e a quantidade de dígitos 2. Por isso que fica desse jeito. E agora, para resolver, eu vou desmembrar o 8 fatorial até chegar no maior fatorial que está embaixo. Então, se eu desmembrar, eu vou chegar até o 4. Cheguei até o 4, cancelo. Aí, o que sobrou? Sobrou 3 fatorial. Só que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 vai dar o quê? 6. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, se eu quiser, ó, cortar esse 3 com quem? Com 6. Pode? Pode. Tá? Por quê? Porque eles vão se cancelar lá na frente, ó. Olha lá, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então, eu cancelo com 6. Então, você pode fazer essa brincadeira. Bom, e aí, o que sobrou depois que você cortou? Lá em cima sobrou 8 vezes 7 vezes 5. E embaixo sobrou 1, né? Que não faz diferença. Então, multiplicando tudo, 8 vezes 7 vezes 5 vai dar 280. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Então, é assim que a gente faz anagramas ou mistura de elementos que são repetidos, ok? Mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra Petrobras que começam começa com as letras PE nessa ordem? Eu já comentei sobre isso, né? Se o PE tem que ficar nessa ordem, então é como se o PE fosse uma única letra. Então vamos ver quantas letras tem agora. Então aqui é uma letra, eu tenho 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora a minha palavra tem 8 letras. Só que eu comecei com 7, vamos lá. Porque eu comecei com 7. Quantos anagramas da palavra Petrobras começa? Porque o PE tem que começar. Se tem que começar, então ele vai ficar fixo no início. Então quem é que vai ficar trocando de lugar? Somente as letrinhas que estão de azul. E as letrinhas que estão de azul são 7 no total. 3, 6, 7. Professor, e como é que eu sei que é 7 não 8? Bom, se ele não tivesse falado isso aqui, ó, que tem que começar com o PE, aí eu teria 8 fatorial, porque aí o PE poderia passear nas letras. Poderia ficar assim, por exemplo, ó, Tropebras. Aqui o PE poderia sair lá do início e ficar no meio. Mas como ele diz que tem que ficar no início, então você fixa o PE lá no início e você vai trocar de lugar só as letras de azul, que dá um total de 7. E por que eu dividi por 2 fatorial? Porque essas letras de azul têm 2 letras repetidas, ó. Eu tenho um R aqui e um outro R. Então eu tenho 2 letras R's. Então eu tenho 2 letras repetidas, certo? Então, desmembra o 7 até chegar, desmembra o 7 até chegar no 2, para você cancelar, e multiplica o resto. Ó, 7, 6, 5, 4, 3. Multiplicou, dá 2.520. Seria a letra B de bola, certo? Só lembrando que essa questão eu tirei lá do concurso da Polícia Militar. Não lembro o ano, mas é do Sesgran Rios, que fez o Sesgran Rio é um órgão que faz os concursos de IBGE, de Caixa Econômica, já fez da polícia e etc. Tá? Bom, mais um exercício. Esse exercício aqui eu já tirei também, né, lá do concurso, mas eu achei ele já um pouquinho mais bem elaborado. Olha só. Uma vez formado, né, e disposto em ordem crescente, quando é ordem crescente, né, todo mundo sabe, né, é do menor para o maior. Ou seja, você vai crescer o número. Todos os números de 5 algarismos que se obtém permutando os algarismos 1, 2, 3, 6 e 9. Tá aqui. Em qual lugar ocupará esse número? Imagina você vai formando números aí, ó, 23, 691. Aí você pode colocar também 32, 619. Ou seja, você vai formando números. A pergunta é, quando chegar nesse número aqui, qual é a posição dele? Ou seja, quantos números já foram feitos até chegar aí? Se você observar no número, ele não é tão difícil, porque ele já está na ordem. Olha só, se eu trocar aqui, ó, o 69 e colocar ele assim, ó, 96, 321, ele já está na ordem decrescente. O número maior para o menor.
Então, significa que os números que começam com 9 não vai servir para mim, porque os números que começam com 9, eles já vão passar, né, desse número aqui. Então, como é que a gente faz esse exercício, professor? A gente vai fazer ele assim, ó. Primeiro, eu tenho que pensar nesse conjunto. Primeiro, eu quero os números que começam com o número 1. Então, vamos lá. Começa com o número 1. Se eu vou começar com o número 1, eu tenho 5 dígitos. O 1 fica o quê? Fixo. Então, sobrou quantos? Sobrou 4 dígitos. Se eu vou começar com o número 1, sobrou quantas escolhas agora para me colocar depois do 1? Sobrou 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então, dá um total de 24 números que começa com o número 1. Beleza. Lembra-se que o número está na ordem crescente. Então, todos os números que começam com o número 1 são os primeiros, né, os números menores. Depois, se eu olhar aqui, ó, eu tenho o próximo número. Agora é o 2, na ordem crescente. Eu estou indo na ordem crescente. Quantos números começa com o número 2? De novo, o 2 fica fixo. Então, eu tenho, de novo, 4 números para misturar. Ó. 4, 3, 2, 1. Então, existem outros 24 números que começam com o número 2. Certo? Qual é o próximo número da sequência? Começa com o número 3. Eu tenho outros 24 números que começam com o número 3. Imagina, você põe o 3 aqui no início, sobra esses outros aqui para você ir misturando. Tá? Bom, próximo número aqui na ordem já foi esses 3. O próximo número aqui é o 6. Começa com o número 6. Beleza. O número que eu quero está aqui, ó. Olha o número. O que eu quero tem que começar com 6. Beleza? Como aqui o próximo número é o número 9, então significa que do lado aqui, ó, eu posso colocar qualquer número do lado do 6 que vai ser menor do que 69. Então, eu posso colocar aqui do lado, ó, 1 fica 61, se eu colocar o 2, 62, 63. O 6 não tem como, porque eu não posso repetir o 6 duas vezes. E o 9 eu posso? Posso, porque aí fica 69, que é o que eu quero. Então, eu posso colocar aqui do lado qualquer número, 4, depois qualquer um dos 3, depois qualquer um dos 2, qualquer um. Dá um total de 24. Por que eu não vou agora fazer começando com o número 9? E começando com o número 9, vai dar 90, então vai passar desse número. Então, eu paro por aqui. Então, quantos números eu formei até agora? É só somar tudo. Ó. Meu número ele pode começar com 1, ou começar com 2, ou começar com 3, ou começar com 6. Então, dá um total de 96 números. Ou seja, esse número aqui é o último. Por que eu sei que ele é o último? Porque os números estão em ordem decrescente. Então, 69 é o último número que começa com 6. Então, quantos números existem? Qual é a posição dele? É a posição 96º. É a letra D, tá? Questãozinha aí para vocês pensarem um pouquinho. Bom, agora nós vamos falar de uma permutação diferente. Esse aqui eu vou fazer com vocês na próxima aula, porque ele vai cair no exercício, tá? Eu vou pular aí, tá? Vou pular ele aqui. Deixa eu manter ele, vou pular ele e aí nós respondemos os próximos, tá? Bom. Ok. Permutação, pessoal, é o mesmo que fatorial, só que permutar é embaralhar qualquer coisa. Não precisa ser embaralhar, por exemplo, letras. Permutar é trocar coisas do lugar, colocar em um lugar do outro. Então, olha só. Quantos números de 5 dígitos ou 5 algarismos podemos construir com números ímpares? Desde que estejam sempre juntos os números algarismos 1 e 3. Bom, ele diz que tem que ficar junto, então pode ser, ó, 1 e 3, 13, ou poderia ficar o quê? 3 e 1, 31. O importante é que eles fiquem juntos. Então, vamos montar, ó. Primeiro, vamos montar com o algarismo 13, né? Com o número 13, ou seja, 1 e o 3 juntos. Então, eu tenho quantos números, então, se eu quero que eles fiquem juntos? Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? 4. Então, eu tenho quantas escolhas para a primeira opção? 4. Eu posso colocar qualquer um dos 4. Depois 3, depois 2, depois 1. Então, dá um total de 24. Agora, eu vou trocar a ordem. Em vez de ser 1 e 3, eu vou colocar agora 3 e 1. De novo, eu vou ter quantos números? Eu vou ter 4 de novo. Então, na hora que eu multiplicar, né, 4, 3, 2, 1, vai dar 24. Ok?
ok? Bom, então o meu número para ter 1 e o 3 juntos, eles podem ser 13 ou 31, certo? Então eu tenho que somar 24 mais 24, dá um total então de 48. A outra maneira que eu coloquei era só lembrar, né, que P4 é o mesmo que permutação de 4, ou seja, é o mesmo que fazer 4 fatorial mais 4 fatorial. Se eu fizer isso, ó, 4 fatorial dá 24 mais 24, dá 48. Tá? É só para ilustrar o que a gente está fazendo, tá? Tá bom, pessoal? Só um minutinho. Meu filho está aqui chorando aqui, mas quem tem criança em casa já sabe, né? Filho pequeno. Bom, vamos continuar então. Na próximo exercício, a gente tem aqui o número 2. Nesse caso aqui, imagina, eu tenho 10 pessoas em um local, sendo 3 com camisetas verdes, 3 com camisetas amarelas, 2 com camisetas azuis e 2 com camiseta branca. De quantos modos podemos perfilar todas essas 10 pessoas de modo que o grupo com camisas de mesma cor fiquem juntas? O que isso quer dizer? Que se eu tenho 10, imagina, deixa eu ver se eu ilustrei aqui, ó, verde, eu tenho quantos? Camiseta verde, tá aqui, ó, camiseta verde, eu tenho 3, ok? Então eu posso misturar esse pessoal entre eles, tá? Imagine 3 pessoas de camiseta verde, então eu posso colocar os 3. Eu posso escolher um dos 3 para começar a minha fila, depois qualquer um dos 2 que sobra e depois qualquer um desses 1. Multiplicando vai dar 6. Depois eu tenho a camiseta amarela. Amarela eu tenho 3 também. Eu posso colocar qualquer um dos 3. Ó, eu posso colocar qualquer um dos 3. Ó, vou só ilustrar assim, ó. Imagina a fila. A fila poderia ficar assim, ó. Verde, verde, verde. Depois vem amarelo, amarelo, amarelo. E depois azul, chamar de Z, ó, azul, e depois branca, branca, branca. Essa aqui é uma fila. As pessoas têm que ficar na fila com as camisetas iguais juntas. Só que as verdes, elas podem misturar entre elas. As amarelas também, e as azuis também, e as brancas também. Aí aqui o que eu estou fazendo aqui é o quê? De quantas maneiras as camisetas verdes, as pessoas que estão na fila, podem trocar de lugar. Eu tenho aqui o João, vamos lá. Eu tenho aqui o João, a Maria e o Pedro. Eu posso colocar Pedro, João e Maria. Eu posso colocar Maria, né, João e Pedro. Enfim, eu posso misturar as pessoas que estão de camiseta verde, mas elas têm que ficar juntas, certo? É isso que eu estou querendo fazer. Aí na camiseta amarela, também tem 3. Então, eu vou fazer a mesma continha. Eu posso misturar elas de quantas maneiras? De 6. Depois eu tenho a camiseta azul, que eu só tenho 2. Então, eu só posso misturar ela de 2 maneiras. Vou colocar tipo assim, João da camiseta azul na frente do Pedro de camiseta azul. Ou vice-versa. Mesma coisa com a camiseta branca. Eu só tenho 2, né? Então, eu só posso colocar eles na fila de 2 maneiras diferentes. Certo? Bom, só que além de misturar eles na fila, o grupo, eles podem misturar em cores. Vamos lá? Quais são as cores que eu tenho? Vamos lá, eu tenho verde, uma cor. Eu tenho amarela, segunda cor. Eu tenho azul, terceira cor. E eu tenho a branca, quarta cor. Então, eu tenho 4 cores. Essas 4 cores, elas podem misturar na fila. Elas só não podem misturar as pessoas que estão com as camisetas. Mas os grupos, né? Os grupinhos, eles podem se misturar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 cores. Então, se eu posso misturar as cores, eu posso começar com o trio de verde no início, depois o trio de amarelo, depois a dupla de azul, depois a dupla de branco. Mas eu posso começar, por exemplo, ó, com branco, depois azul, depois verde, depois amarelo. Eu posso misturar as cores de modo que os grupos fiquem juntos. Então, eu posso misturar elas de quantas maneiras? De 4, 3, 2, 1. Ou seja, quando eu vou colocar os grupos nas filas, eu tenho 24 maneiras de misturar as cores, ok? Então, qual é a minha resposta final? Minha resposta final fica assim, ó. Eu multiplico tudo que está entre as cores mais o 24. Por quê, professor? Porque
A fila, ela pode ter misturas de cores e misturas de pessoas. Então, eu tenho duas misturas. Eu posso misturar as cores e misturar as pessoas dentro da própria cor. Como eu estou usando a letrinha E, né, lembra? Se eu uso E, eu tenho que multiplicar, tá? Quando eu multiplico tudo, deu 3.456. É assim que a gente tem que pensar. Sempre tentar separar para você entender na hora de resolver o exercício. Ok? Outra maneira, deixa eu ver. A outra maneira aqui é só uma observação, tá? Eu coloquei aqui. A outra maneira é que quando eu faço misturas, eu estou fazendo permutações. Então eu tenho aqui, ó, permutação de 3 é como se fosse 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial e 4 fatorial. Quando eu faço todos esses fatoriais, eu vou chegar nessa mesma resposta. Olha lá. Fazendo todos os fatoriais, eu chego nessa mesma resposta. 3.456. Ok? Próximo exercício é da Unifor. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar foto? Vamos pensar o seguinte: eu tenho lá 6 pessoas para tirar foto. Então, para começar, eu tenho pai ou mãe. Tá, eu vou fazer aqui, depois eu mostro como é que eu fiz. Imagina o seguinte: vou tirar foto. Então, aqui eu vou colocar o pai. E aqui eu tenho que colocar a mãe. Por quê, professor? Porque o pai e a mãe tem que ficar nos extremos, segundo o exercício. E sobrou os filhos. São quantos filhos? São 4. Então eu posso colocar qualquer um dos 4 aqui, depois qualquer um dos 3 que sobra, depois qualquer um dos 2, depois qualquer um do 1. Só que eu tenho quantas mães? Eu tenho uma mãe. E eu tenho quantos pais? Eu tenho um pai. Então, se eu multiplicar isso aqui, vai dar 24. Só que eu não posso trocar, eu não posso fazer agora assim, ó, mãe, certo? E aqui eu posso colocar o quê? Pai. Se eu fizer isso, eu vou ter o mesmo cálculo novamente. Quando eu fizer esse mesmo cálculo, vai dar o quê? 24. Ou seja, eu posso formar uma fila para tirar foto, né? Com o pai começando a fila ou com a mãe começando a fila. Por isso que vai dar 2 vezes o 24, que vai dar 48, ou seja, 24 vezes o 2. Mas para mim não ter que fazer 24, depois fazer de novo mais 24, eu posso pensar tudo junto. Como é que seria pensar tudo junto? Eu posso pensar assim, ó. Para me tirar foto, eu vou começar escolhendo as pessoas. Quem pode ficar aqui no início? Pai ou mãe, certo? E o pai ou mãe são quantas pessoas? São 2. Beleza. Suponha que eu deixei o pai, tirei a mãe. Então a mãe vai aonde? Vai aqui. Então aqui é a mãe. Então lá eu tinha 2 escolhas, porque eu tinha o pai e a mãe. E agora eu tenho uma escolha só, porque só sobrou a mãe ou sobrou só o pai, né? Vai depender do exercício, da escolha. Então, e os filhos? São 4 filhos, depois 3, depois 2, depois 1. Quando eu multiplico tudo, dá o mesmo 48, tá? Por isso que a resposta certa é a letra B, ok? Resposta certa para esse exercício é a letra B. Então, você pode fazer direto, igual eu fiz, ou você pode fazer uma fila com o pai e depois uma fila com a mãe. Os cálculos vão se repetir e você soma depois. Próximo aqui, ó, Marquinhos de São Paulo. Diz o seguinte: o total de números formados com os algarismos distintos, maiores que 50 e menores que 90. Então, bem parecido com o exercício que a gente fez na aula passada, né? Se eu tenho que pensar que o meu número aqui é 50.000, eu tenho um intervalo aqui até 90.000. Então, eu já sei que o número que vai ficar entre eles tem que ter 5 dígitos. Então, eu sei que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, certo? O número para ficar entre eles. Então, por isso que eu sei, ó, que esse número vai ser 5, ok? Bom, só que além dos números serem distintos, não pode repetir, tem que estar entre 50.000 e 90.000, e que são que divisíveis por 5.
Pessoal, o número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou ele tem que terminar em 5. Tipo, 10, 15, 20, 25. Ou seja, o que são números divisíveis por 5? São números que dá para dividir por 5. Então, os números divididos por 5 ou terminam em 0 ou terminam em 5, certo? Sabendo disso, eu vou pensar. Sabendo disso, eu vou pensar. Quais são os números que eu tenho para escolher? Eu tenho do 0 ao 9, ou seja, eu tenho um total de 10 números. De 1 a 9 são 9, mais o 0, 10, certo? Então, vamos pensar no início aqui. Para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. E para que o número esteja entre esses dois, não é todo mundo que posso colocar no início e não é todo mundo que eu posso pôr no final. Então, olha só, no início, puxei a setinha aqui, no início, quem pode ficar no início do número para ficar maior do que 50 mil? Eu posso colocar o 0? Não. Eu posso colocar o 1? Também não. Posso colocar o 2? Também não. Posso colocar o 3? Também não. Porque se eu começar com 3, vai dar 30 mil. Posso começar com 4? Também não, porque senão vai dar 40 mil. Posso começar com 5? Posso. Posso começar com 6? Posso. Posso começar com 7? Posso. Posso começar com 8? Posso. Posso começar com 9? Não, porque se eu começar com 9, vai passar de 90 mil, certo? Então, no início, eu só posso começar com 5, com 6, com 7, com 8. Então, eu tenho quantas escolhas para colocar no início? Eu tenho 4, certo? Então, sobra quantas? Por que sobrou 8? Vamos lá. 4 são as escolhas que eu tenho. Ok. Agora, olha só. Imagine que eu tenho essa quantidade de números aqui. Se eu estou preenchendo... Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Estava onde? Aqui. Se eu estou preenchendo as casas, quantas casas eu já preenchi? Eu preenchi uma só. Eu preenchi a primeira casa. Então, desse total aqui, vamos supor que eu usei o número 5. Eram 10, certo? Sobrou quantos, professor? Sobrou 8. Por que não 9? Vamos pensar um pouquinho? Por que sobrou 4 e sobrou 8 e não 9? Bom, a gente sabe que o número para ser múltiplo de 5, né, ele não pode terminar, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, desse total de 10 números, eu só posso começar com esses 4. Então, se eu tirar um deles, aí eu tenho que lembrar o seguinte. Eu posso começar com um desses 4, só que eu tenho que lembrar aqui do final. O que tem aqui no final? No final, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o número 5. Então, na verdade, o que eu estou tirando? Eu estou tirando um número. Vamos pensar aqui comigo, para não confundir. Deixa eu apagar aqui para não confundir. O número não tem que ser divisível por 5. Se ele tem que ser divisível por 5, então ele tem que terminar em 5 ou ele tem que terminar em 0, concorda? Só que observe, o 5 não está aqui, eu estou contando com esse 5, certo? Se eu estou contando com esse 5, então quem é que vai ficar no final para ele ser divisível por 5? Se ele só pode terminar em 0 e 5, então no final, obrigatoriamente, tem que ter quem? O 0. Por isso que eu estou tirando um dos 4. Vamos supor que eu tirei lá o 6. E eu sou obrigado a tirar quem? O 0. Por isso que ficou 8. Depois fica 7, 6. E no final, eu sou obrigado a colocar quem? O 0. De novo. Por que, professor? Eu sou obrigado a colocar o 0. Porque, olha só, o meu número, ele só pode colocar um desses. Supondo que eu escolho qualquer um, então quer dizer que o 5 faz parte desse qualquer um. Então, não posso arriscar de colocar o 5 aqui no final, porque vai que eu tenho escolhido o 5 no início. Não tem 2 5. Então, eu vou tirar, presta atenção, eu vou tirar um desses números. Vamos supor que eu tirei o número 7. E eu vou ter que tirar também quem? O 0, porque o 0 tem que ficar no final. Então, se eu estou tirando o número 7 e o 0, sobrou quantos para colocar aqui? Sobrou 8. Depois sobra quanto? Sobra 7. Depois 6. E no final, sobra 1, porque o 0 só tem um dígito 0.
Ok? Ah, professor, acabou? Não acabou. Por quê? Porque agora eu fiz o cálculo considerando o zero no final. Só que o número divisível por 5 ele também termina em 5. Então, vou fazer de novo o cálculo. Ó. Como é que vai ser o cálculo agora? O número 5 vai ficar no final. Quantos números 5 eu tenho? Um número 5. E lá no início, eu continuo colocando os que eu posso. Agora dá uma olhada aqui, ó. Desses 4 aqui, ó, eu descartei o número 5. Por que, professor? Eu descartei o número 5? Porque eu estou usando o 5 aqui no final. Ah, então se eu estou usando o número 5, eu vou descartar um desses. Vamos lá, quem que eu vou descartar aqui? Eu vou descartar um desses 3. Então eu tenho 3 escolhas. Então vamos descartar um desses 3. Vamos supor que eu descartei o número 8. E vou ter que descartar também quem? O número 5, porque eu estou usando ele no final. Então sobrou quantas escolhas? Sobrou no total de 10, né? Sobra 8. Depois sobra 7. Depois sobra 6. Multiplico. O que eu tenho aqui em conclusão? Que 1344 são os números que terminam com 0 e 1008 são os números que terminam com 5. A única diferença que eu tive que adotar aqui é que, quando terminou em 0, eu contei o número 5 no início. Quando terminou em 5, eu não pude contar com o número 5 no início. Por isso que teve essa pequena alteração aqui, ó. Aí é a pergunta, né? Esses dois resultados, ou eu somo ou eu multiplico. Como é que eu sei que é uma soma? Porque o número ele pode terminar em 0 ou em 5. Se eu estou usando o ou, eu vou somar, né? Quando eu somo, eu chego na resposta. 2.352. Aqui no início ficou confuso, porque o correto é você preencher essa casa aqui e depois preencher essa casa aqui, tá? Então, o certo a fazer era eu ter feito primeiro, e aqui cabe 4 dígitos, e aqui cabe apenas um dígito, que é o número 0. Como eu usei 2 números, ou seja, preenchi 2 casas, do total de 10 sobra 8 escolhas. Depois 7, depois 6. Foi só o erro da apresentação do exercício, tá? Bom, Bom, pessoal, então é assim, encerra aí a aula. Espero que vocês tenham pegado mais um pouquinho da ideia, né, desse conteúdo, que é uma revisão do ensino médio. Tá aí a sala, né, da nossa atividade, sala da Socrative.